Chama-se ao palco a doutora Marta Carvalho Araújo. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite para estar aqui e, claramente, muitos parabéns à nova IFCT pelo aniversário. Quando me convidaram para estar aqui, eu pensei, em primeiro lugar, porquê, e em segundo lugar, o que é que eu podia trazer de minimamente útil para esta cerimónia. E então pensei no que é que nós normalmente fazemos nos aniversários. Os aniversários tipicamente são momentos de análise de percurso, de introspecção. São aqueles momentos em que nós pensamos na mudança, nas várias mudanças que fomos fazendo ao longo do nosso percurso. E foi exatamente isso que eu fiz e que vou ilustrar com o meu próprio percurso, mas também pensar um bocadinho no que acontece com todos nós ao longo das nossas carreiras. A mudança, normalmente, é assustadora. É normalmente assustadora porque traz associada um grau muito alto de incerteza, traz um risco, temos todos algum medo de não sermos competentes, algum medo de perda, e esta perda tem a ver com, de facto, nos processos de mudança. Estamos a deixar para trás alguma parte de nós, portanto, estamos a perder alguma coisa. Sobretudo, temos este medo do incerto. Mas há uma forma diferente de ver a mudança. A mudança é necessária, a mudança é contínua, a mudança é aquilo que nós vivemos no dia a dia, mas é, sobretudo, uma oportunidade. É uma oportunidade de progressão, é uma oportunidade e que traz imenso potencial associado se nós soubermos aproveitá-la. Eu estive a ver algumas palestras nas TED Talks, que são sempre fontes de inspiração. Encontrei esta particularmente interessante, que elenca aqui 3 pontos em que tipicamente nós pensamos quando pensamos em mudança. E normalmente pensamos em como é que uma determinada mudança pode mudar aquilo de que nós somos capazes. Normalmente, nós somos capazes de olhar para trás e de dizer eu mudei imenso desde há 10 anos, há 20 anos, até agora. Mas também, normalmente, quando olhamos para a frente, não nos conseguimos imaginar a mudar assim tanto. Portanto, achamos sempre que já mudamos mais do que aquilo que somos capazes de mudar para a frente. Então fazemos muitas vezes este tipo de análise. Depois, as mudanças normalmente trazem esta questão. Será que vamos mudar aquilo que valorizamos? E aí, normalmente, nós mantemos fiéis a nós próprios. Aquilo que nós valorizamos verdadeiramente é sempre mais ou menos a mesma coisa. Um exemplo. No meu caso, eu nunca valorizei particularmente dinheiro, bens materiais. Nunca foi aquilo que eu verdadeiramente valorizei. Eu valorizo ter como dia preferido o domingo. O domingo à noite, porque já sei que a seguir vem segunda. Porque assim já sei que vou estar com os meus colegas de trabalho. Isto, para mim, é a melhor coisa que me pode acontecer. É adorar que já seja quase segunda para poder ir trabalhar outra vez. É essencial para mim. E depois, pensamos na mudança no sentido de como é que a mudança vai também mudar a maneira de nós nos definirmos. E eu nunca me defini nem pelo título, nem pelo cargo, nem pela profissão. Eu defino-me por aquilo que eu sempre quis fazer, mas mais do que nada as razões pelas quais o quis fazer. Portanto, não o quê, mas o porquê. E eu sempre quis comunicar, sempre quis liderar, coordenar, motivar. Isto foi sempre o meu porquê. E então, eu vou ilustrar, e espero que não vejam isto como uma espécie de autopromoção, é simplesmente uma ilustração com aquilo que eu fui fazendo ao longo do tempo para mostrar também, por exemplo, porque é que eu não conseguiria estar presa ali. Eu tenho que estar a andar por aqui porque tenho demasiada energia para estar atrás do púlpito. Então, vamos fazer assim um percurso rápido sobre aquilo que eu fui fazendo ao longo do tempo. E este primeiro slide é só para vos... provavelmente já leram algo que eu não sei exatamente onde é que encontrei, mas em algum lugar eu li que normalmente nós sofremos grandes processos de mudança a cada 10 anos. Comigo tem sido, coincidentemente, exatamente a cada 10 anos. Eu fiz uma grande mudança aos 19, outra aos 29 e outra aos 39. A primeira foi quando eu vim aqui para Lisboa aos 18, para a Faculdade de Medicina, e
aos 19, cheguei à conclusão que aquilo não tinha nada a ver comigo e, portanto, disse, não, eu tenho que sair daqui. Não de Lisboa, mas de medicina. E, portanto, mudei, lá está, para aquilo que eu verdadeiramente valorizava. Quando eu dizia, eu quero estar à frente de pessoas, quero liderar, quero ter uma equipa, quero comunicar, para mim, isso significava ser professora. Então, eu mudei de curso para Ensino de Física e Química na Faculdade de Ciências do Porto. Quando estava no segundo ano, percebi, bem, se calhar ensino secundário não é bem aquilo que eu queria fazer. E então, mudei outra vez de licenciatura para Química, ramo científico, para poder doutorar-me, para poder dar aulas na faculdade. Era o plano, claro, depois não aconteceu, mas era o plano. Portanto, o que é que eu fiz? Mudei e comecei a fazer investigação na pré-graduação. Mas depois há coisas que nós mudamos por opção e há coisas que a vida muda sem nós optarmos por isso. E uma delas foi exatamente a que me aconteceu no segundo ano. No segundo ano, quando eu mudei de curso outra vez, conheci uma pessoa. E quando eu conheci uma pessoa, casei-me. E casei-me a meio da licenciatura e tive o primeiro filho a meio da licenciatura e isso mudou tudo. Mudou tudo, mas mantive-me fiel àqueles que eram os meus princípios base. Então o que eu fiz? Casei-me, tive um filho, acabei a licenciatura, comecei a escrever um livro para o ensino secundário. Desisti de escrever um livro para o ensino secundário porque cheguei à conclusão de que, afinal, não há super-heróis e não era possível e eu não conseguia fazer tudo ao mesmo tempo. E quando parei algum tempo, terminei a licenciatura, parei e ao fim de 6 meses comecei um doutoramento. Quando comecei o doutoramento, mudei de área, mudei de Química Analítica, que era a área em que eu fazia investigação na pré-graduação, para Química Teórica e fui-me doutorar com uma bolsa mista da FCT, não esta, a outra, a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Fui-me doutorar num misto de Imperial College London com a Faculdade de Ciências do Porto. Quando acabei este doutoramento, cheguei à conclusão de algo que certamente muitos de vocês já teriam previsto mesmo antes de eu ter começado, que é, não havia emprego. Portanto, eu comecei e quando acabei não tinha hipótese nenhuma de ser colocada naquela área. E então, o que é que eu fiz? Bom, o que eu fiz foi a primeira, ou melhor, a segunda grande mudança aos 29. Dito isto, nós, e eu sempre ouvi isto na Faculdade de Ciências do Porto, certamente vocês dizem a mesma coisa na daqui de Lisboa. O mais importante que nós podemos fazer, e isto também para os estudantes que aqui estão, o mais importante que nós podemos fazer enquanto alunos do ensino superior é aprender a aprender. É o mais importante. Porque isso serve-nos depois para aprender outras coisas noutras etapas da nossa vida. Seremos muito mais rápidos. Conseguiremos aprender muito mais rapidamente qualquer outra coisa se tivermos uma boa formação de base. Daí o percurso em que só por um período muito curto, 6 meses no fim, consegui ainda aquele meu sonho que era o de dar aulas. Fui para a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e consegui dar aulas ali um semestre, mas foi sol de pouca dura. Dizia eu, quando não conseguimos aquilo que queremos, o que é que fazemos? Mudamos. Quem não está bem, muda-se. Então, reagimos. Como é que eu reagi? Eu reagi estando aberta ao que surgisse, estando aberta a oportunidades que aparecessem. E no momento em que eu estava prestes a começar uma bolsa de pós-doutoramento, que não era o que eu queria fazer, o que eu queria fazer era mesmo dar aulas, surge a possibilidade de trabalhar em vendas e marketing numa fábrica de perfumaria e cosmética do Porto. O que é que isto tem a ver com química? Química teórica? Nada. Química teórica? Nada. No entanto, se eu fui capaz de aprender antes, pensei, sou capaz de aprender outra coisa qualquer. E então, comecei a estudar marketing. Comecei a estudar desenvolvimento de negócios. Comecei a falar com muitas pessoas sobre o assunto. Comecei a aprender. Comecei em 2011. Tinha eu 29 anos. Na altura tinham-me dito que a partir dos 30 já era muito difícil arranjar o primeiro emprego, portanto eu apressei-me a arranjá-lo imediatamente antes dos 30. E fui trabalhar para uma empresa que tinha 56 pessoas e que faturava 3,5 milhões de euros. Passados alguns anos, em 2019, nós já éramos 200. Já éramos 200, já exportávamos a maioria da nossa produção e já faturávamos 13 milhões de euros, 13,6 milhões de euros.
A Castelbel, para mim, foi claramente uma escola. Foi uma escola de outro tipo de conhecimento, de outro tipo de vida. Mas como em tudo na vida, há um momento em que começamos a precisar de nos automotivar. E isso, para mim, aconteceu em 2019. Já me custava um bocadinho a sair da cama. E quando isto acontece, eu já sei que tenho que fazer alguma coisa. Porque, de facto, nós até podemos estar no sítio que parece o sítio certo para nós. Mas não é necessariamente porque encaixamos que aquele é o sítio certo para nós. Então, o que é que eu pensei? Ora bem, eu não posso só atirar-me assim de cabeça. É preciso preparar a mudança. E então penso aqui à Regi para mostrar um vídeo sobre a necessidade de a preparar e bem. Holy shit! I did it! He's under there! I got him! I fucking got him! Jesus, I'm gonna need a shovel. Oh, this is delicious. I mean, you know, it's like when you work for your meal, when you really work for it, it just tastes that much better, you know? So, what are you gonna do now? Huh. Never really thought about it. Been chasing this damn bird for 20 years. I'm not really trained for anything else. I guess I kind of let my life get away from me. Well, I'm sure something will turn up. E este é um problema de sabermos que queremos mudar, mas não planearmos devidamente essa mesma mudança. É que, de repente, já chegamos onde queríamos e na realidade, não há mais nada a seguir. Portanto, sabendo isto, tenho alguma curiosidade em saber se este senhor também preparou a mudança devidamente. Enfim, esperemos para bem de todos que sim, que isso tenha acontecido. Quando eu comecei a preparar a mudança, o que é que eu decidi fazer? Formação numa área que me permitisse mudar, efetivamente, já não na perspectiva académica, mas na perspectiva dos negócios. E então, fui para os Estados Unidos. Fui para os Estados Unidos fazer um curso de gestão geral. Esta foi provavelmente das melhores decisões que eu tomei até hoje. Porque, não necessariamente pelo conteúdo académico, mas pelo networking, pelo contacto, pelo estabelecimento de contactos com pessoas de 146, eram 146 participantes de 46 nacionalidades diferentes. Isto foi absolutamente essencial para a mudança que eu vim a fazer a seguir. E também foi uma lição para mim e que se calhar eu dava aqui também aos estudantes que cá estão hoje a assistir. Aproveitem todos os momentos que tenham para fazer networking. Em muitas situações, o que vocês vão levar para a carreira profissional que vão ter não é necessariamente o conteúdo de uma aula, mas sim o colega que estava sentado ao vosso lado. Muitas vezes é mais importante o professor que vos conhecia e que vos pode recomendar do que aquilo que vos esteve a ensinar durante o curso que vos deu. E isso aconteceu comigo. Eu fui, no final do curso que fiz nos Estados Unidos, fui eleita representante da turma para fazer o discurso de graduação porque, não é por eu ser espetacular, é simplesmente porque convidei a maior parte dos meus colegas em cada dia que lá estive, cada um almoçava comigo um dia. Cada um tomava o pequeno almoço comigo um dia. E eu fiz networking progressivamente até conhecer toda a gente e até toda a gente me conhecer a mim. Portanto, uma sugestão que eu deixo aqui para os nossos estudantes é façam muito networking. Conheçam pessoas, deem-se a conhecer. E isto acabou por culminar no dia 25 de abril, no discurso de graduação. Ora bem, já estando eu preparadíssima para esta mudança, o que é que eu decido fazer? Em 2020, senti que já estava completamente pronta para voar. Então, demiti-me. É o que as pessoas fazem quando querem mudar a sério. Despedi-me do emprego que tinha e pensei, ok, agora que já tenho networking internacional, preciso de networking nacional. Então, fui fazer um MBA na Porto Business School. E o que é que eu fiz, caros estudantes, na Porto Business School? Exatamente a mesma coisa que tinha feito na Harvard Business School. Contactei toda a gente, tive genuíno interesse e curiosidade em conhecer toda a gente.
E então, a consequência foi exatamente a mesma. A mesma. Estão a ver que há aqui experiências, são testes com controlo e nós sabemos que isto funciona. Portanto, o networking realmente vale a pena. No final do MBA, eu decidi lançar-me numa aventura de empreendedorismo. E foi então que me juntei com outras 2 pessoas, que são meus sócios, para criar algo que, mais uma vez, está de acordo com os meus valores, aquilo em que eu realmente acredito. Estamos, neste momento, quase a abrir as portas da Neónia, que é um espaço de entretenimento multissensorial na Baixa do Porto. São 1500 metros quadrados de ciência e tecnologia, em que as pessoas não vão aprender, vão divertir-se, mas têm imensas experiências de base científico-tecnológica. Mesmo que as pessoas não percebam exatamente o que está a acontecer, existe uma base. Eu sou de Química, e os meus 2 sócios são doutorados em Engenharia Química, e estamos agora verdadeiramente a utilizar aquilo que nos entusiasma e que nós sentimos que aprendemos na academia. Portanto, convido-vos no final deste ano a visitar, vamos abrir na Rua de Ceuta, na Baixa do Porto, vamos abrir a Neónia, o nosso espaço do Porto, visto de uma maneira retrofuturista na Baixa. Quando eu acabei o MBA, eu partilhei com várias pessoas, porque sim, caros estudantes, não se inibam de partilhar o que querem. É importante para a nossa definição de carreira, a nossa estratégia e o nosso desenho do trajeto que queremos, é importante decidirmos o que queremos, muito importante o que não queremos, às vezes mais importante o que não queremos do que o que queremos, mas é muito importante também divulgar isso mesmo. Digam o que é que querem, falem com outras pessoas e digam a que é que estão dispostos e o que é que procuram. E foi isso que eu fiz. E no final do MBA, quando me deram a oportunidade de dar feedback, eu disse: eu acho que falta aqui uma disciplina com estas características. E a pessoa a quem eu dei esse feedback perguntou: mas estavas disposta para dar essa disciplina? Eu disse: estava. E então, comecei a dar aulas na Porto Business School. Comecei a dar aulas de gestão estratégica de vendas. Como é que eu fiz isto? Pegando na experiência que trazia de gestão de vendas na Castelbel e, naturalmente, estudando muito para conseguir dar uma sustentação e uma base mais científica, mais académica, àquilo que estava a ensinar. E já aconteceu em 2 edições de estar a dar esta disciplina. Naturalmente, a parte mais importante para mim em dar aulas é que eu, de cada vez que tenho que preparar uma aula, estou a aprender. Aliás, eu nunca aprendi tanto sobre vendas como para me preparar para dar aulas sobre esse mesmo tema. Dito isto, onde é que entra a minha vontade de dar aulas, comunicar, gerir equipas, viajar, falar línguas, tudo aquilo que me fez querer estar na Castelbel e depois ir para os Estados Unidos, fazer o MBA, dar aulas de vendas, fui encontrá-lo numa multinacional. E foi então que eu aceitei o desafio da Saint-Gobain para gerir a Saint-Gobain Security Service, que é uma empresa dona da marca que provavelmente toda a gente conhece, que é a Glassdrive. O que é que, mais uma vez, a substituição e reparação de vidro automóvel tem a ver com química teórica? Nada. O que é que para mim tem a ver? Tem a ver exatamente as mesmas coisas, os valores de base, aquilo que eu procuro, o meu porquê. Porque é que eu me levanto cheia de energia de manhã? É porque quero gerir equipas, é porque quero incentivar, motivar, é porque quero mudar. E então, neste momento, eu sou a diretora-geral da Glassdrive e da Saint-Gobain Security Service. Digo-vos que quando mudei de casa, de carro, mudei de vida, de cidade, eu mudei de tudo, não mudei de família, a família é a mesma, mas tudo o resto eu mudei. Para mim, não mudei a base. Esta é a minha equipa, hoje em dia, na Glassdrive. E, em conclusão, eu queria só dizer o seguinte. Nós temos, acho eu, pelo menos eu tenho, aqui 3 grandes pilares. Eu tenho o pilar da família, e hoje adoro ter tomado a decisão de ter tido um filho a meio da licenciatura, porque hoje tenho um filho na Faculdade de Engenharia do Porto. Já tenho, com 41 anos, já tenho um filho a estudar Engenharia Mecânica, para mim é um orgulho.
Tenho o meu lado da academia, e por isso adoro dar aulas na Porto Business School. Tenho o meu lado do incentivo à liderança feminina, e daí ter destacado a executiva, que aparece ali, onde eu tive o prazer de colaborar e de dar uma entrevista para um livro chamado Novas Lições de Liderança de CEOs Portuguesas, e de estar neste momento na Glass Drive, que é uma empresa de sucesso. Para terminar, só conseguimos ter sucesso se não evitarmos o fracasso. Muito obrigada.